Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Quarta-feira, 24 de março de 2021. Vamos juntos com as principais notícias do dia no mundo do esporte. Nosso primeiro assunto é o Campeonato Carioca, que teve grande jogando e vencendo ontem. Tem mais grande entrando em campo hoje e até clássico. Começando pelos jogos de ontem, o Fluminense venceu o Boa Vista por 2-0 e agora está na terceira colocação com 9 pontos, emendando a terceira vitória seguida e mantendo 100% com Roger Machado. Antes disso, o Resende venceu o Volta Redonda por 1-0 no Estádio do Trabalhador, o que abre caminho para que o Flamengo, caso vença mais tarde o Botafogo, assuma a ponta da tabela. Jogos de hoje, então, dos grandes. O Vasco joga às 18 horas contra o Macaé, em São Januário. Mais tarde, às 9h35, tem Botafogo e Flamengo, no Estádio Nilton Santos. Na tabela, o rubro-negro é segundo colocado, com 1 ponto a menos que o Volta Redonda. Tem 9. O Fluminense também tem 9 e é terceiro colocado. O Botafogo em sexto tem 6 pontos. E o Vasco é penúltimo colocado, com apenas 2 pontos feitos até a quarta rodada do Campeonato Carioca. Ainda neste assunto, as primeiras 4 rodadas escancaram as diferenças que Botafogo e Flamengo trouxeram para o Cariocão, logo após disputarem o Brasileirão de Extremos, em que o rubro-negro foi campeão e o alvinegro foi lanterna, e acabou rebaixado para a segunda divisão. A diferença de desempenho é constatada, apesar de o Flamengo ter usado no Carioca apenas 4 jogadores que foram titulares em pelo menos 10 jogos do Brasileirão: Hugo Souza, Léo Pereira, Natan e Pedro. Enquanto o Botafogo já usou no estadual 7 atletas que foram titulares em ao menos 10 partidas no Nacional de 2020. David Souza, Canu, Marcelo Benevenuto, Kevin, José Wellison, Bruno Nazário, que inclusive deixou o clube, e o atacante Matheus Babi. Nos 4 jogos anteriores, o Flamengo já marcou 75% mais gols que o Botafogo, 7-4, e conseguiu quase o triplo de finalizações certas, 32 contra 12. E hoje essas duas equipes medem forças então pela quinta rodada. Falando sobre Campeonato Paulista no Rio de Janeiro, a Federação Paulista de Futebol se manifestou na manhã de hoje sobre a proibição da Prefeitura do Rio de Janeiro para a realização de Ponte Preta e Santos em São Januário. Com veto, a entidade informou que a partida, então marcada para esta quinta-feira às 9 da noite, está suspensa. Os clubes já estavam avisados do cancelamento desde a noite de terça-feira. Agora, outras partidas estão acontecendo, por exemplo, em Volta Redonda. Há jogos marcados para acontecer no interior do Rio, como em Saquarema, por exemplo. E isso é um problema porque times de diversas partes do Brasil estão se dirigindo para o Rio de Janeiro, né? Mas ainda sobre essa partida do Paulistão, durante a tarde de terça, a Federação Paulista tinha anunciado um acordo com o governo do estado, com a Prefeitura do Rio e com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro para o jogo, válido pela quinta rodada, ser disputado em São Januário. Horas depois, a Prefeitura do Rio contrariou a FPF, informou que qualquer partida de times de fora do estado estava impedida de acontecer na cidade a partir desta quarta-feira. Falando sobre Olimpíadas, o dia 24 de março entrou para a história das Olimpíadas. Há exatamente um ano, o Comitê Olímpico Internacional anunciava o adiamento inédito dos Jogos de Tóquio por conta da pandemia do coronavírus. 12 meses depois, a competição no Japão começa a tomar forma, mesmo que ainda existam muitas incertezas da crise sanitária internacional. Com o fim do estado de emergência em Tóquio, a dúvida cada vez menos é se as Olimpíadas vão acontecer. A questão agora passa a ser outra: como vão ser os jogos em tempos de pandemia? Inclusive com anúncios, por exemplo, de que torcedores de fora do Japão não poderão comparecer, entre outras. Enfim, como serão as Olimpíadas em meio à pandemia da Covid-19? E a última é na Fórmula 1. Lewis Hamilton encerrou 2020 empilhando recordes na Fórmula 1, incluindo o heptacampeonato mundial e o número absoluto de vitórias, pódios e pole positions. E agora, aos 36 anos e rumo à sua 15ª temporada na categoria em 2021,
o piloto da Mercedes quer e pode alcançar e quebrar novas marcas, estabelecidas anteriormente por nomes como Michael Schumacher, Ayrton Senna e Sebastian Vettel. Atualmente, Hamilton detém 7 títulos mundiais, 95 vitórias, 165 pódios e 98 pole positions em 266 grandes prêmios disputados. Mas não para por aí. Esse ano, podem ser feitos ainda 13 recordes pelo heptacampeão Lewis Hamilton. Amanhã eu volto. Valeu, pessoal. Um abraço. Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM em todas as plataformas.